Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho sobre o imposto de renda, sobre essa declaração. Hoje vamos falar sobre a ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Resumidamente, o que é essa ficha? Ela apresenta locais, campos que você vai precisar informar, valores que você recebeu ao longo do ano passado, que mesmo não tendo obrigatoriedade nenhuma de pagar imposto, você precisa informar. Você precisa declarar que você recebeu esses valores e que eles estão isentos de imposto. Isso ajuda no quê? Principalmente em um item que é analisado, que é o seu ganho patrimonial. Numa outra ficha que a gente vai falar, que é de bens e direitos, ele compara o quanto que você teve de bens e direitos no ano anterior, mais o que você tem hoje desse bens e direitos, esse incremento, esse que a gente vai trabalhar hoje. Então, deixa eu só apagar aqui e a gente vai começar o nosso trabalho. Então, o que são 26 itens de possibilidades de recursos que você recebeu ao longo do ano e que você teve isenção de impostos, mas que você precisa falar que você teve essa origem do dinheiro. Então, é uma forma de você apresentar como que você recebeu e construiu aí seu patrimônio ou não ao longo do ano. Para que você possa ter acesso, você pode tanto vir colocar o valor aqui individualmente, mas alguns campos você precisa vir aqui, ó, novo, perfeito? Estou rápida. Vai escolher o item. Então, item 1, item 2, item 3. Então, aqui, ó, 1, bolsa de estudo e de pesquisas caracterizados como doação, exceto médico residente ou Pronatec, exclusivamente para proceder estudos. Então, cada um ele explica o que é. Item 2, o que é o item 2? Capital de apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado. Então, caso você tenha recebido seguro por questões de morte do segurado principal, ele é isento de imposto, mas você precisa informar aqui e você vai receber esse informe da seguradora, perfeito? E caso você não tenha recebido, você pode pedir. Indenização por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho e FGTS. Então, quando você termina o seu trabalho, finaliza numa empresa, o valor que você recebe de indenização, de rescisão, é isento de imposto. Então, você vai declarar aqui, você teve o saque do FGTS, vai informar nesse campo aqui, perfeito? Não esqueça. Então, eu usei FGTS para quitar uma parte do meu apartamento ou para pagar alguma prestação. Então, você vai colocar que você recebeu o FGTS, você sacou, e ele é isento, você tem que colocar nesse item 4 aqui, ó. Item 4, ó, ele aparece de quem é? Seu, titular, ou do dependente? Quem te pagou? Então, nesse caso, vai ser o CNPJ da Caixa. Qual o nome? E o valor que você recebeu, vai dar OK, ele vai aparecer lá. Eu vou colocar um valor aqui, 10 mil reais. 10 mil. Aí eu venho aqui em totais, ó. 10 mil apareceu aqui. Perfeito? Então, vamos dar continuidade. Indenização a gente colocou novo. O que mais que a gente tem aqui, ó? Ganho de capital na alienação de bens. Ou seja, eu vendi algum bem até 20 mil reais, eu vou colocar nesse item aqui. Então, por exemplo, ações. Eu posso comprar e vender ações e até 20 mil reais de ganho que eu tive, eu estou isenta de imposto de renda. Olha que interessante. Então, são estratégias também para quem investe em ações. Por mês, tem um limite aí de 20 mil reais que é isento. A partir disso,
você paga imposto. Ganho de capital na alienação do único imóvel. Então, se você tem um único imóvel de valor até 440 mil, que você tem ele, né, nos últimos 5 anos, você não tenha feito nenhuma outra venda, você também é isento de imposto de renda. Ganho de capital na venda de imóveis residenciais e que, no prazo de 6 meses, você comprou um novo imóvel. Então, você também tem isenção de imposto de renda, você vai informar aqui. Ganho na alienação de moeda estrangeira, mantido em espécie, cujo total seja igual ou inferior a equivalente a 5 mil. Então, se você tinha moedas estrangeiras na mão, nesse momento de sobe e desce do dólar, do euro, você fez a venda e teve um ganho por essa venda, até 5 mil, você está isento de imposto. Tudo bem? Lucros e dividendos recebidos. Então, se você recebeu lucros e dividendos das empresas que você participa, você vai colocar aqui. Se você recebeu dividendos das empresas que você tem ações, você vai colocar aqui. Se você tem MEI, parte desse lucro você vai colocar como isento, e dependendo aí da sua modalidade, parte vai ser tributável, a gente fala mais para frente. Parcela isenta de proventos de aposentadoria para quem tem mais de 65 anos. Então, quem tem mais de 65 tem uma parte que ele vai declarar aqui. E aí vai, rendimentos de caderneta de poupança. Aqui que eu queria chegar. Você vai colocar o quanto que rendeu o ano passado a poupança, as letras hipotecárias, a letra de crédito do agronegócio imobiliário, que é a LCI e a LCA, e certificados de recebíveis, que é o CRA e o CRI. Então, todos esses que você tem investimento, então, como a maioria das pessoas que acompanham aqui também olham sobre investimentos, você vai colocar informação nesse campo aqui. Mas que informação eu vou colocar? Eu vou abrir aqui um exemplo de um informe de rendimento de banco para você saber que parte que você vai utilizar aqui, tudo bem? Vamos dar um stop e eu vou compartilhar outra tela. Aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, até abrir no Google mesmo, vocês podem pesquisar. Esse é um exemplo de informe de rendimento do Bradesco, tá bom? Opa, aqui. E nesse informe, ó que legal, aqui é lá de 2015 e 16. Deixa eu abrir aqui minha telinha para a gente marcar algumas coisas. Tá vendo esse campo aqui, ó, ele traz rendimentos isentos, então ele já traz aqui fácil para você saber. E aí onde as pessoas geralmente têm dúvidas é que informação eu coloco? Essa ou essa? Onde que eu coloco essas informações? Então, aqui, nesse campo de rendimentos isentos, você vai colocar, nesse exemplo, esse valor aqui, ó, que é referente à caderneta de poupança. Esse campo que a gente vai utilizar. Esse outro aqui, que é o saldo em 31/12, ele vai entrar numa outra ficha chamada bens e direito, tudo bem? Então, esse campo a gente vai utilizar num outro momento, num outro local. Então, nesse exemplo que a gente vai pegar aqui, rendimentos, qualquer informe de banco, ele vai vir mais ou menos nesse layout, nessa forma, eu vou colocar a parte de rendimentos aqui, tudo bem? Esse outro a gente vai colocar numa outra ficha chamada bens e direitos, que é o que eu tenho de saldo dessas aplicações. Então, se for uma caderneta de poupança, você vai colocar lá. Se for uma LCI, uma LCA, você vai colocar nesse campo. Se for um CRI, um CRA, vai colocar nesse campo. Se for uma aplicação, por exemplo, CDB, é que nem esse aqui, rendimentos, sujeito à tributação exclusiva. Vai ser numa outra ficha, que é a próxima que a gente vai falar sobre ela, tudo bem? E aí até eu volto nesse mesmo exemplo para a gente utilizar. Vamos voltar lá para o imposto. Então, aqui naquele exemplo lá, eu tenho lá os, vamos pôr 314 aqui.
O nome, o CNPJ, a gente vai colocar, vamos pensar aqui, ó, Bradesco. O nome de quem que é isso? Do titular. Ah, se for do dependente, eu fiz o investimento no nome do meu filho. Eu vou colocar aqui o dependente. Quem é esse dependente? O nome dele. E o CNPJ desse banco, dessa instituição e o valor. Dou um OK. Ele vai aparecer aqui. E aqui nos totais, ele vai aparecer aqui também. Perfeito? Certo? Tem todos esses itens aqui. Mais um item que eu queria lembrar aqui para vocês, para que a gente possa observar, ó, transferências, doações e heranças que eu recebi, eu tenho que colocar nesse campo aqui. Que mais? Que é importante a gente focar. Aqui, ó, um outro item que eu quero observar com vocês. Cadê meu coloridinho? É esse aqui, ó, o item 25, que as pessoas geralmente esquecem de colocar. O item 25, eu preciso colocar o quanto o ano passado eu restituí do imposto de renda. Então, eu tenho que saber quanto que eu recebi desse imposto. E eu tenho que informar aqui que eu recebi esse valor. Eu não vou pagar imposto por isso, mas eu preciso informar. Tudo bem? Um outro ponto aqui também, deixa eu ver se aqui ele traz. Tudo que eu recebi que é isento e que ele aparece de alguma forma, e eu não tenho um campo específico para colocar, existe esse campo chamado outros. Geralmente, a fonte pagadora vai informar isso para você, seja a instituição financeira, seja onde você trabalha, ele vai colocar esse campo. E aí você vai pôr qual que é a descrição. Isso aqui, que é isento, geralmente, por exemplo, que não tem nenhum outro campo, vamos ver se ele tem, realmente não tem, que eu acho que ele não tem. E é parcela isenta. Ó, não tem, que é isso mesmo. Geralmente, quando eu recebo, eu vendo 10 dias das minhas férias, por exemplo, então esse valor que eu vendi, eu sou isenta também de imposto, porque eu devo colocar nesse campo outros, nesse caso, tudo bem? Mas ele vai estar lá observado assim, outros, e um valor. E lá embaixo, deixa eu ver se eu acho um modelo para vocês. Na descrição vai estar escrito, olha, refere-se ao bono de férias, refere-se a isso e aquilo. Tudo bem? Perfeito. Deu para entender como que funciona essa ficha, qual que é o objetivo dela, o que que eu tenho que informar, o que que ela se correlaciona. Combinado? Esse era o vídeo de hoje, para a gente falar sobre essa ficha. Se você está gostando dos vídeos, curta, se inscreva, compartilhe, ensine outras pessoas também com esse seu dom, com a sua habilidade e deixe suas sugestões de temas para outros vídeos, para esses passo a passos, que possa servir também de utilidade para vocês. Bom, beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.